meus alunos, minhas alunas, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e vou fazer com vocês a correção da semana 6 do PET 2 do nono ano. Mas quero frisar com vocês o seguinte, não usem os vídeos, de correção para copiar os exercícios. Tentem fazer os exercícios e depois usem os vídeos para acompanharem o que vocês fizeram, para corrigirem. Se for necessário, pause o vídeo, confira com a sua atividade. Se você não conseguir entender as diferenças que surgirem, coloque nos comentários, vai ser um prazer responder vocês. Bom, então vamos começar a nossa correção, Questão 1. Um serviço de táxi cobra R$ 5,00 por bandeirada, mais R$ 1,20 por quilômetro rodado. Crie uma fórmula para a tarifa a ser paga em relação à distância percorrida pelo táxi. Faça um gráfico da tarifa a ser paga em relação à distância percorrida. Então, eu vou chamar a distância percorrida de Y e vou falar que ela é o valor de R$ 5,00, que eu vou pagar independente do que eu andar, mais 1,2 vezes X, porque 1,2 por quilômetro rodado. Então, se eu andar 1 quilômetro, 1,2 vezes 1, 2 quilômetros, 1,2 vezes 2. Então, meu X aqui seriam os quilômetros rodados. E o meu Y seria a tarifa paga. E aí, para a gente fazer o gráfico, eu vou fazer uma tabelinha. Eu vou colocar uns 2 valores por X. Por que eu vou colocar só 2? Com 2 a gente já consegue fazer o desenho, tá? E eu tenho muita dificuldade de fazer gráfico aqui na mesa. Não estou acertando ainda com ela para fazer os desenhos. Então, por isso eu vou colocar só 2 valores. Então, ó, meu X eu vou chamar o primeiro valor de 0. Então, meu Y seria 5 mais 1,2 vezes 0. Então, é 5 mais 0, que é 5. Então, um par que eu tenho aqui é 0 e 5. Eu não vou colocar valores negativos, porque eu não vou andar quilômetro negativo com o carro, né? Vou colocar o X valendo 1, estou pegando números inteiros para facilitar o nosso cálculo. E a gente teria 5 mais 1 vezes 1,2 é 1,2, mais 5, 6,2. Então, aqui um valor que a gente teria seria 1 e 6,2. E aí, vamos ver se o gráfico vai sair, né? Eu não gosto de trazer gráfico pronto para vocês, né? Tem programinhas para fazer esse gráfico, mas eu não gosto. Eu gosto de mostrar para vocês aqui como que eu estou traçando o gráfico. Então, eu estou soltando 1 centímetro aqui. Vou fazer 6 tracinhos. Que no 7º eu vou fazer minha reta. E eu apaguei o 7º, tá vendo a minha briga? Vou fazer uma linha aqui também. E a mesma coisa aqui. Só que eu vou precisar só de um tracinho. Aqui é meu eixo X e aqui meu eixo Y. Então, ó, quando meu X foi 0, meu Y foi 5. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, X foi 0, Y 5, bolinha aqui em cima. Quando meu X foi 1, meu Y foi 0, 6,2. 6,2 vai estar por aqui, ó. Aí eu vou pontilhar aqui do meu 1 até o meu 6,2. Como eu usei 1 centímetro, eu posso até escolher bem certinho aqui para você. Foi bem próximo mesmo do valor correto. Pontilhar, tá, gente? Gráfico, linha contínua, é a linha que representa a função. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Unir os pontinhos. Ficou um pouquinho fora a minha reta. Deixa eu ver se eu consigo fazer ela. Ai, meu Deus. Tô falando que eu brigo com isso aqui. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Mais ou menos, ok? Vamos para a questão 2. Escreva algumas diferenças entre função constante e função linear. Então, gente, diferença entre funções como função constante e função linear. A função constante, ela é desse tipo aqui, ó. A constante. Então, o a dessa função é 0. A função linear, ela é desse tipo aqui. Então, nessa aqui, o b
é zero. A função constante, independente do valor do x, o valor do y vai ser o mesmo. Ela não vai variar. Então, o gráfico dela, né? O gráfico da função constante, ele seria algo semelhante a isso aqui, ó. Aqui eu tenho o eixo x, eu tenho o eixo y, e o gráfico da função constante ele vai ser uma linha aqui, paralela ao eixo x. Então, pode ser qualquer lugar aqui, qualquer altura aqui, ou para baixo aqui também, tá? Isso vai depender do valor do nosso b. A função linear, o gráfico dela vai ser da seguinte forma. Ele vai ser aqui, ó, cortando, passando pelo 0, 0. Só que eu não consigo. Oh, Jesus. Ele vai passar aqui, nesse ponto aqui, 0, 0. Eu vou fazer ele para cá, mas ela pode ter outras inclinações, tá? Um pouco mais baixo, né? Tô brigando aqui para poder ver se sai no lugar certo, mas muito difícil você colocar a régua no lugar para o seu risco sair em outro. E pode ser assim também, trocado, tá? Pode estar para cá também. Vai depender do valor do nosso A, se ele é positivo, se ele é negativo, tá bom? Bom, continuando. Cria um problema para uma função linear. Isso aí eu vou deixar com vocês, tá? A única coisa que você precisa saber é o quê? Na sua situação, né? Que a função linear, ela vai ser essa função aqui, ó. Então, ou assim com y. Mas vai ser só um número multiplicando o x. Então, não pode ser parecido com o que a gente fez na questão 1. A função 1, a lei de formação que nós escrevemos na função 1 não é de uma função linear. Mas isso aqui eu vou deixar para vocês criarem esse gráfico, tá? Esse problema. Questão 4. Quais diferenças você observa entre a função linear e a função afim? Eu vou mostrar as diferenças como eu mostrei na questão 2, mas eu gostaria que vocês colocassem com as palavras de vocês, tá? Galerinha, a função linear, a gente já viu que ela é desse tipo aqui. E lá na questão 2 nós já vimos como é o gráfico dela, né? Essa aqui é a linear. Ela é um tipo especial de função afim, que é essa aqui. A função afim, ela é desse tipo. Então, primeiro, né, qual a diferença? Na função linear, o b é 0. Na função afim, ele não vai ser 0, porque se for 0, ela vai ser uma função especial, que é a linear. O gráfico da função linear, a gente já viu, é esse aqui, que o eixo, o gráfico da função, ele vai passar aqui no ponto 0, 0. Ele passa aqui, ou para inclinação para a esquerda ou com inclinação para a direita. O gráfico da função afim, ele vai ser alguma coisa assim, ó. Ele não vai passar no 0, 0. Se essa função afim não for linear, certo? Coloquem com as palavras de vocês. Então, a gente já viu que a função linear é uma função, é uma particularidade da função afim, é uma função afim especial, na qual o b vale 0. Então, a função linear é uma função afim que o b vale 0. Então, quando a gente tem uma função afim que é linear, o gráfico dessa função ele passa no ponto 0, 0. Quando é uma função afim que não é linear, ela não vai passar nesse ponto 0, 0. Só se o b dela for 0 e aí, nesse caso, ela vai ser linear. Mas coloquem isso com as palavras de vocês, da forma que vocês acharem melhor, tá bom? E nós terminamos a nossa semana 6. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de dar o like de vocês, compartilha, se inscreva se você ainda não está inscrito. E se ficou com dúvida, coloca nos comentários. Se precisar de aulinha sobre esse conteúdo, coloca nos comentários, que vai ser um prazer atender vocês. Na descrição do vídeo tem o link pro canal do tio Marcos. Se alguém ainda que tá aqui não conhece o tio Marcos, dá uma espiadinha no canal dele lá, que vocês vão gostar muito dele. Ele é super didático, muito divertido, vocês vão amar a aula dele. Um grande abraço, fiquem bem e se cuidem. Até breve.